Graças a Deus, todas as manhãs Deus está conosco, porque você ouve o Senhor vosso Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, as bênçãos vêm sobre ti e te alcançarão. Bendito você vai ser na cidade, bendito você será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Não tem para ninguém, queridos. As bênçãos vão te achar, vão te alcançar. As tuas terras serão abençoadas, os teus animais serão abençoados. O seu trabalho, a ferramenta do seu trabalho não vai quebrar, não vai estragar. E quando ela estiver meia vencida, Deus dá outra. Você entende? Você ouve todos os dias Deuteronômio 28. Mas a partir de hoje você vai prestar mais atenção na palavra. Você vai saborear a palavra. Você vai digerir essa palavra. Você vai mastigar essa palavra, comer essa palavra e fazer dela o seu alimento. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Vai vir de gente que você nem pensa, vai vir de gente que você não conhece, vai vir de pessoas que você conheceu semana passada, você vai conhecer amanhã e a bênção vem na segunda e é assim que Deus faz. Mas seja uma bênção. A partir do momento que você é uma bênção, os milagres vão te achar, as bênçãos vão te acompanhar. Quanto maior a luta, maior a vitória. Então para de falar que Deus não fala com você. Porque se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Então presta atenção, bendito você vai ser na cidade, bendito você vai ser no campo, bendito se você tiver tudo e bendito se você não tiver nada. Porque Ele é dono de tudo, Ele me dá se Ele quiser, se eu estiver pronto, se eu estiver preparado, se estiver na minha hora, se estiver na sua hora, é aí que Ele vai te dar. Então o Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Quem sabe o seu inimigo é esse pensamento de miséria. Não é ninguém que está à sua volta. É o seu próprio pensamento que é os seus inimigos que fica aí dando vozes. Então leia essa palavra em voz alta, andando, saltitando, glorificando, agradecendo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor e o próprio Deus determinará, derramará, fará que a bênção esteja nos teus celeiros. Tudo onde você colocar as suas mãos, Ele vai te abençoar. Na terra. Eu amo quando Deus fala terra, pastor Edson, porque terra é semente, terra tem que estar úmida, terra tem que estar preparada. A terra, querido, é o seu coração. Ele tem que estar sensível, ele tem que estar pronto para receber a palavra, porque se a palavra ela cai nos espinhos, nas pedras, numa terra seca, árida, dura, cheia de mágoa, ressentimento, inveja, angústia, ela não dá fruto. Ela não dá fruto, ela nem entra, ela passa reto. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai pastor, eu liguei o rádio, tá ligado o dia inteiro, só tá ligado. Mas ele não escuta, não entende, não ouve, não saboreia, não cai naquele coração. Quando cai no coração, você muda de vida. Quando cai no coração, o Espírito Santo convence que eu não tenho que fazer aquilo, que eu não tenho que ir naquele lugar, que eu não tenho que guardar aquela mágoa, que eu não tenho que virar as costas para aquela pessoa que está precisando de mim. Quando a palavra cai no coração, pronto, preparado, tem fruto, e tem fruto. Quando tem fruto, querido, todo mundo quer saborear aquele fruto, porque tem gente que é tão seco, que nem dá sombra. Sabe aquela árvore que não tem folha, não tem raízes, não serve nem para fazer um chá.
aquela casca daquela árvore. Eu tenho uma amiga que eu sempre estou lá na casa dela. Quando eu olho para as árvores que ela tem, eu fico ensinando ela. Eu digo, ó, essa árvore aqui, essa folha dá para fazer um chá maravilhoso. Essa árvore aqui, as raízes dela cura. Mas essa aqui, ela é uma árvore só para dar uma sombra. Vamos ficar aqui embaixo dela. Então tem pessoas de todo tipo. Todo tipo. Tem dia que você é sombra para alguém. Você acalenta o coração daquela pessoa angustiada, abalada, abatida. Tem dia que a sua árvore está frutífera, você dá fruto, você dá uma palavra que dói, que arde, mas ela cura. É aquela fruta, é aquela árvore. Lá no Mato Grosso eu saboreei essa fruta. Ela é bem azedinha, não sei o nome dela agora, Pastor Edson, mas ela tem uma vitamina. E ela não tem uma boa aparência, mas é uma árvore que ela é saudável. Ela tem poucas frutas, mas quando você absorve dentro de você aquela vitamina, ela te dá sustância. Então tem árvores que é assim, ela dá um sabor diferente na sua vida. E não somos diferentes. Então a palavra essas manhãs está caindo numa terra boa, no coração sensível, que vai ter mudança, vai ter virada, vai ter transformação. Você vai encher a sua casa de louvor, de adoração, e você vai atrair os milagres de Deus para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde. E você vai ver que Deus vai se manifestar através da cura divina, que é o que você precisa, do alimento, que é o que você precisa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. E Deus vai te colocando e vai te posicionando. Pastor Edson, esta manhã, Deus nos convida a adorar. Gálatas 6, 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Interessante esse texto aqui de Gálatas, complementando tudo que já foi dito até agora, sobre a questão da semeadura e da colheita. A lei da semeadura, ela é impressionante. A colheita vem, não tenha dúvida. A colheita vem. E quando no verso 10 de Gálatas capítulo 6 diz assim: então enquanto temos tempo, aqui significa enquanto temos oportunidade. Tempo aqui é oportunidade. Então cada dia Deus nos dá certas oportunidades. Certas oportunidades. Nós temos que compreender isso. Para quem está ouvindo a gente pelo rádio, desde o início aqui desta manhã, ouviu alguns depoimentos agora. Provavelmente, essa parte desta palavra aqui, provavelmente ela possa ir para o nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Então talvez não vai estar ali completo o depoimento, mas a nossa ouvinte lá do estado de São Paulo que falou da batedeira que ela ganhou, né? Ou seja, ela sem interesse, assim, ela plantou uma semente Sim. na vida de uma amiga, de uma pessoa da fé. Ela ajudou aquela pessoa, que ela trabalha com salgados e outras coisas mais aí nessa área, né? E ela, então, Deus falou com ela: abençoe a vida dessa mulher. Quer dizer, a mulher fez uma encomenda de salgados e ela abençoou aquela mulher. Quer dizer, ela não cobrou, ela fez ali um plano bom para aquela pessoa. E justamente porque ela sabia da necessidade daquela amiga, que também queria ter uma batedeira. Quer dizer, ela fez algo, mas não imaginava que ia sair da própria patroa uma semente que a patroa plantou na vida dela para ela comprar aquela batedeira que ela precisava e queria, o sonho dela, né? Então se veja bem, então, quer dizer, ela teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Pode notar que quando Deus fala algo para a gente que envolve semear, seja semear na vida de alguém, de uma pessoa, uma ajuda para um necessitado, para alguma outra coisa, ou para a obra de Deus também, tudo isso, quando Deus fala que é para fazer, geralmente a gente pensa, mas será que é de Deus?
Porque vai mexer naquilo que mais incomoda a gente, o bolso, as finanças, né? Não é verdade? Então a gente fica, será? Será que não é da minha cabeça? Será que é isso, é aquilo? Não. Quando é de Deus, a pessoa vai entender claramente, vai colocar em prática e no tempo de Deus vai ter resultado ou resultados, né? Então, a lei da semeadura, ela funciona para todas as pessoas. Sim. Até para quem não acredita em Deus, porque é uma lei universal, a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Plantou, vai colher. Então, a importância de você plantar coisas boas. Porque às vezes tem gente que fala assim, mas parece que eu só estou colhendo tempestades na vida. Pode ser, não estou afirmando que pode ser fruto de uma tempestade que você semeou lá atrás. A colheita vem. É um assunto interessante isso aqui, mas existe. Então é muito interessante esse negócio aqui de plantar algo, né? Uma generosidade, uma oferta, uma contribuição, uma ajuda para um necessitado. De repente a pessoa ajuda ali, a pessoas que precisam de alimento, ele ajuda ali, sem interesses, né? Não estou falando daquela ajuda interesseira, que tem gente que ela ajuda, mas depois ela quer fazer o nome dela para depois, né, entrar num setor de outras coisas que eu não quero falar aqui. Aí é com interesse, né? O interesse, né, de ter os seus votinhos na época certa. Então, não estou dizendo que todos fazem isso, mas alguns são interesseiros, né? Eles ajudam porque vai chegar um tempo ele vai querer fazer o nome em cima dessas ajudas às pessoas. Mas a boa ajuda é aquela que você faz sem tocar trombeta e deixa Deus agir, porque a colheita vem. E a colheita é maior do que a semente. Gálatas capítulo 6, o verso 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, aqui está falando justamente sobre a fé como uma semente, dizendo justamente que Deus, ele tem o momento certo, o momento exato para todas as sementes que você plantar, sementes boas e sementes más. Deus tem uma época para cada semente que plantamos. Sua época nem sempre é a nossa. Nem sempre é a nossa. Algumas vezes, a época certa significa um retorno rápido. Algumas vezes, significa um processo de retorno lento, demorado, que pode demorar anos, até mesmo uma vida. Mas uma coisa é certa, amados e queridos ouvintes, nós podemos contar com 3 coisas aqui. 3 coisas que a gente pode contar com relação a isso aqui, a semeadura. Primeiro, Deus fará com que haja uma colheita de nossas sementes. Segundo, nunca é cedo ou tarde demais. Ele está sempre certo em relação ao tempo, com os nossos melhores interesses no coração. E terceiro, nossa colheita terá a mesma natureza das sementes semeadas. As boas sementes trarão boas colheitas, as más sementes trarão más colheitas. Então, o que devemos fazer no período de crescimento de nossas sementes? O que a gente tem que fazer no período, se você plantou algo, o que você tem que fazer? Sendo que você planta e uma hora vai colher, mas não sabe quando, como, que jeito. Primeiro passo, recuse ou recusar-se a desanimar. Não desanime. Não desanime. De vez em quando a gente ouve pessoas dizerem assim: ah, mas eu faço bem, mas que eu não estou colhendo, eu faço isso. Então, primeiro você tem que fazer sem esperar retorno, porque é uma lei natural. Você faz, na hora que você menos espera, a bênção daquela semente que você semeou, você vai colher. Você não fica plantando, esperando. Você planta e vai trabalhar, vai à luta, vai à batalha e deixa o tempo certo. O tempo certo, no tempo de Deus, a coisa vai acontecer. Então, recuse-se a desanimar. Segundo, determinar-se a manter nossa fé viva e ativa. Não perca a fé. Não perca o ânimo.
persevere. E terceiro, dar e continuar dando, amar e continuar amando. Saiba disso, sua colheita é garantida. Continue esperando, porque vai acontecer. Vai acontecer. Então, cremos que esta manhã está uma manhã muito especial, uma manhã propícia para essa manifestação do poder de Deus. E é interessante também que no livro de Eclesiastes, capítulo 11, fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias, pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, até mais que isso, né? Aí ele diz assim: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Interessante essas dicas aqui de Eclesiastes 11, né? Aqui ele está dizendo que é para a gente fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto, no tempo oportuno. Então todos nós estamos tendo oportunidade ou oportunidades diariamente. Tem oportunidade que ela é diária, tem oportunidade que pode ser semanal, quinzenal, mensal, anual, tem vários tipos, várias situações. O certo é que todo ser humano está tendo oportunidade na vida de fazer, de decidir, de escolher e assim por diante. Interessante que aqui é dito em Eclesiastes, que é um livro interessante, que também foi inspirado pelo Espírito Santo, e tradicionalmente o autor aqui é o Salomão. E a gente percebe nitidamente aqui sobre essa questão da diversidade. Aqui ele está ensinando aqui a economia bíblica, ensinando a diversidade de investimentos, a diversidade de sementes, que a pessoa está diversificando, semeando em vários lugares, e a colheita vai ser sobrenatural. Por isso, da importância de você ter um coração generoso, um coração sensível, que ouve esse ensinamento e já entendeu o que Deus está falando. Já entendeu. A colheita será sobrenatural. Se você prestou atenção, para você que ouve pelo rádio, no testemunho da nossa querida lá do estado de São Paulo, acho que é a Tatiane, né? Você veja bem, ela plantou. Você vê, ela plantou na vida de uma amiga, de uma pessoa que ela conhece, ela plantou uma semente. Ela plantou ali salgados, que a pessoa fez uma encomenda e nós entendemos que ela praticamente semeou, não cobrou. Porque Deus falou para ela fazer isso. Ela entendeu o que Deus falou. Na hora ela resistiu um pouquinho, bem pouquinho, mas depois ela percebeu. Não, Deus está nesse negócio, então eu vou semear. Ela semeou e ela queria, e ambas queriam a mesma coisa, né? Quer dizer, e ela foi abençoada pela patroa com um extra lá, que pôde comprar aquele eletrodoméstico lá, né? Que ela precisava e conseguiu. Então é isso. É isso. Então, é isso que é o bonito da vida, isso que é o bonito da palavra de Deus, né? E se eu quiser, assim, por exemplo, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mudando um pouco o foco, a questão também, eu posso utilizar esse texto, voltando lá a Gálatas capítulo 6, que ele fala para a gente semear no Espírito e tudo mais, e ele diz para a gente não deixar de fazer a coisa acontecer, semear. Então, o tempo de semeadura durante a nossa vida. Então, eu posso também pegar isso aqui agora, para a gente que está aqui
há quase, dia 31 de dezembro agora desse ano, vamos completar 17 anos aqui pela Marumbi, de Curitiba, o Agindo Deus Quem Impedirá, de evangelizando, ensinando. Então nós podemos usar também aqui que a lei de semear e colher está no centro da evangelização mundial. Estamos plantando há 17 anos, plantando a palavra de Deus. Milhares e milhares de pessoas foram libertas, curadas, salvas, abençoadas de uma maneira ou de outra, porque Deus abençoou e Deus tem nos dado esta graça. Deus tem nos dado esta missão. Deus tem nos dado esse desígnio para não desistir, para não parar. Nessa temporada toda, houve momentos difíceis, momentos de vontade de desistir? Sim, claro que houve. Então eu quero encorajar a sua fé a não desistir de algo que não é para desistir. Tem coisa na vida que é para desistir, tem outras coisas que não. Aí eu tenho que ter esse discernimento espiritual, esse direcionamento de Deus para também não ficar perseverando numa coisa que não é mais para perseverar. Né? Interessante esse aqui. Esse aqui precisa de um discernimento espiritual, sabe? E então a gente percebe que nós estamos aqui então plantando, semeando quase 17 anos. Né? Falta aí um mês e uns dias para completar 17 anos aqui na batalha. Quantas e quantas vezes, no primeiro aninho que a gente estava aqui, em 2005, no final de 2005 quase, me lembro que eu procurei na época o pastor, o Matheus Jensen, né? Eu fui falar com ele, um aninho que estava aqui, falou, irmão Matheus, acho que eu vou parar, acho que eu vou dar um tempo. E não fazia nem um aninho que eu estava aqui. E ele bem lembra os conselhos que ele me deixou. 3 vezes que eu o procurei, ele foi bênção. Primeiro, que ele sabia, ele tinha espiritualidade, ele tinha discernimento espiritual, também um homem de negócio, um homem experiente. Ele sabia com quem estava falando, ele tinha visão de reino, visão espiritual, não só como um empresário do ramo aqui da comunicação, mas ele tinha discernimento espiritual e certamente foi isso que ele falou, meu querido, não desista, continue. Então é isso. Então quando é de Deus, Deus levanta as pessoas certas para te encorajar, para te impulsionar, que todos nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de Deus e de pessoas de Deus, que têm entendimento espiritual para discernir as coisas, os tempos e as estações. Nós precisamos de boas pessoas, pessoas que realmente apoiam, pessoas que realmente têm sensibilidade, que não precisa falar muito, uma palavra basta e ele entende, ele compreende. Eu me lembro que em janeiro de 2005, Agindo Deus Quem Impedirá, era das 5 às 5 da tarde, às 17 horas, era meia hora, era às 17 horas, não sei se tem alguém que é dessa época. Nós começamos aqui das 5 às 5 e meia da tarde. Ficamos quase um ano nesse horário. E justamente quando eu o procurei, eu falei, eu vou dar uma pausa. Quer dizer, não tinha nem um aninho ainda, já queria parar. Aí ele disse, não, eu tenho 15 minutos de manhã, vá para de manhã. É melhor você ficar com 15 e continuar do que você parar. Então Deus usou ele como uma estratégia de experiência que ele tinha. E eu acatei e comecei a divulgar. A partir de 10 de outubro vamos estar pela manhã. E comecei a divulgar. E dali 10 dias viemos para de manhã. 9h45 da manhã. O horário que a gente está aqui. Então você veja bem, eu vim. E assim ficamos, acho que uns 2 aninhos, mais ou menos. E daí Deus foi agindo. Outros programadores que cada um tinha seus 15 minutos, eles quiseram sair, foram saindo, né? E daí eu falava com eles da diretoria aqui da rádio, falava, já que fulano saiu, eu fico, vai que o outro saiu, nós ficamos, traduzindo. Estamos aqui das 8h30 às 10. Então eu estou contando um resumo para você entender que nada na vida é fácil. Não existe nada fácil. Tudo tem um preço. Tudo tem que ter força de vontade, tem que querer, né? Tem que ter interesse em tudo na vida. Nada é fácil. Não existe coisa fácil.
Pode ter períodos de tranquilidade, né, que não tem aquela tempestade da vida, isso faz parte. Mas dizer, não é fácil. Fácil nada. Fácil nada. Tudo tem um preço. Nem todo preço é dinheiro. Tem preço que é tempo, é dedicação, é estudo, é pesquisa. Depende do que você quer, tem um preço. Entende? É assim. Se você está pensando, por que para mim nada dá certo? Tem alguma coisa errada. Nem tudo dá errado. Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Não é? Nós vamos orar no final de toda a reflexão. Nós oramos, claro. Mas a palavra de hoje é isso. Boas sementes. Semeie coisas boas. Semeie gratidão, que você vai colher gratidão. Semeie amor na sua família, que você vai colher amor. Semeie contentamento, que você vai colher contentamento. Semeie paz no seu lar, que você vai colher paz. Semeie falar o bem do próximo, que as pessoas vão falar bem de você. Tem pessoas que falam, fulano está falando mal de mim. Será que não é fruto de uma plantação de ficar falando mal dos outros? Sabe aquela pessoa que gosta de falar mal dos outros? Mas ela nem sabe do que está falando e começa a falar um monte de bobeira por aí. E usando para denegrir o próximo, para denegrir, às vezes, a pessoa da sua própria família, para denegrir o seu irmão da fé. Ele não sabe o que o outro está passando e ele está criticando. Outros, de repente, vê alguém passando um perrengue, passando uma luta, em vez de querer ajudar, ainda tá vendo, tá passando por isso que pecou, porque falhou, ainda fica julgando ainda. São manias hipócritas, pessoas hipócritas, pessoas que não têm sensibilidade espiritual. Como é que eu posso dizer que o outro está com problema? É por causa de pecado? Eu não sei, eu não sou Deus. Jesus diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então nós temos que se cuidar para não cair nesse erro. De ficar ouvindo conversa alheia, né? Quantas vezes você ouve alguém falar mal de alguém, e aquela pessoa já está mentindo, exagerando, falando o que não devia, aí você pega aquela informação distorcida e passa para frente. E a coisa só vai piorando. Aí tem gente que não sabe por que a vida não vai para frente. Por quê? Porque ele fica falando o que não deve e ainda falando informação de outras pessoas. O mundo está cheio de mentiras. O mundo, que eu falo, o globo terrestre, onde tem ser humano, está cheio de mentiras, cheio de hipocrisia, cheio de falsidade, cheio de malandragem. Nós temos que entender que Deus nos ama. Deus tem um amor muito grande por nós. Mas nós também temos que entender que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos ser mais prudentes em nossas colocações com relação ao próximo, às pessoas. Não adianta eu estar num templo adorando, cultuando a Deus, mas se em casa, no trabalho, em outros lugares, eu sou outra pessoa. Não adianta eu dar glória a Deus em quatro paredes, sendo que em casa eu não dou glória a Deus, eu fico brigando com a esposa, com a família, é um inferno, quase um inferno. Que adianta eu se fazer de um bom pastor, que prega, que faz e acontece? Quando você pergunta para a esposa diz, esse homem não é esse homem não, esse homem é outro. Conta-se uma historinha, conta-se uma ilustração, vamos usar esse termo ilustração, que um certo cidadão faleceu, ele estava sendo velado, a mulher estava triste, a viúva, os filhos também, mas começou a chegar os colegas de trabalho, os colegas daquele que tinha falecido, foi lá no momento ser solidário com a família, e cada um que chegava e dizia, esse meu amigo, ele era tão bom, nossa, ele vai fazer falta na empresa. Todos os amigos, os colegas de trabalho, chegava lá e falava, né? E todo mundo escutava e a viúva escutava. É uma ilustraçãozinha, sabe? Só para ajudar a nossa memória aqui. E todo mundo elogiava. De repente, aquela viúva triste também olhou para os filhos e falou, filho, é o seu pai mesmo que está aqui no caixão? Porque todo mundo só falava bem dele. Você está entendendo? É uma ilustração, né? Espero que você entenda essa colocação. É importante, nós começamos a falar de semeadura, de semente, de palavra, mas tudo isso é um pacote. É um pacote, é um combo espiritual. Aí eu tenho que avaliar. Aí cada um tem que fazer o seu exame pessoal. Eu tenho que auto me examinar. Eu tenho que examinar a minha vida. Você que está me ouvindo, você que examina a sua. Que o nosso defeito, eu vou colocar nosso, porque eu também não sou perfeito. O defeito do ser humano é quando ele ouve algo e ele diz assim, essa palavra é bom para o outro.
mas nunca é pra gente. Você já percebeu? Você já percebeu quando Deus está falando algo que é bom pra gente, mas a gente não tem essa sensibilidade? Ah, essa palavra é bom pro meu marido, é bom pra minha esposa, é bom pro meu filho. Ai, por que ele não tá aqui pra ouvir? Ai, não sei o que, não sei o que. Gente, quando eu começo a achar que é pro outro, eu tô dizendo assim, eu já sei tudo. Não, a gente vive aprendendo. Você viu aqui uma das queridas ouvintes lá do estado de Goiás, a irmã Zilda, 79 anos, tendo essa humildade, uma pessoa de 79 anos dizer, pastor, eu tenho aprendido com vocês. Pra gente é uma alegria, porque a gente sabe que o que a gente está falando aqui é das coisas de Deus, para fortalecer a fé, para levantar o ânimo das pessoas, para as pessoas terem um pouquinho mais de alegria, de paz, através de Jesus Cristo, que veio justamente para nos dar paz, alegria, nos salvar, e Ele prometeu que um dia virá nos buscar, e vai nos levar para um lugar que não vai ter doença, que não vai ter enfermidade, que não vai ter pecado, que não vai ter nada dessas coisas que existe aqui também na terra. Tem as partes boas na terra e tem as partes ruins. E ela reconhecer que tem aprendido com a gente, olha que responsabilidade. Dizer que nos ouve há 11 anos e tem aprendido. A gente também está aprendendo, a gente vive aprendendo. E a pessoa, aliás, discípulo, ser um discípulo de Cristo, discípulo, um dos significados do discípulo é um aprendiz. Então também somos aprendizes, estamos aprendendo. Mas temos que aprender e colocar em prática. Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas instruções e colocam em prática, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, vieram as tempestades, vieram os problemas, mas essa casa não caiu, porque foi bem alicerçada na rocha, na verdade, em Cristo, que é a verdade. A verdade vai vencer, a mentira não vence, a mentira vai ser destruída, tudo que é construído na mentira vai cair, em nome de Jesus, mas quem constrói a sua vida na verdade de Deus, nas verdades do Senhor, vai prosperar, vai para frente, vai triunfar, porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu posso escolher viver a minha vida nas obras da carne ou nas obras do Espírito. Gálatas 5. O fruto da carne é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Gálatas 5. Essas são as obras da carne. Mas eu posso escolher o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Quem eu sou? Eu sou obras da carne ou eu sou fruto do Espírito? Quando eu sou fruto do Espírito, testifica com o Espírito Santo que habita no outro, que é o que o pastor Edson acabou de dizer. O pastor Mateusiense, ele sempre honrou aqui como um altar. E toda a sua família honra esse lugar como um altar de Deus. Que leve o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. A fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então eu tenho que dominar a minha língua, as minhas pernas, as minhas mãos, dominar, gerenciar, ser fiel a Deus, ser benigno, bondade, longânimo, longanimidade, demorar para ficar irado, longânimo. Então, sobre o que eu estou estruturando as colunas da minha vida? Eu preciso levantar as colunas da minha casa física e espiritual, que é o templo do Espírito Santo, que sou eu. Eu preciso edificar em amor, em alegria, em paz, em bondade, em fidelidade. Como eu estou estabelecendo o meu estilo de vida? Nas obras da carne ou nas obras do Espírito? É uma luta entre a carne e uma luta entre o Espírito. Mas eu posso escolher a bênção ou a maldição, andar com Deus ou não andar com Deus. E eu vou colher o fruto das obras da carne ou do fruto do Espírito. Querido Deus e Pai, graças te damos, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos dá direção, nos dá segurança, nos dá luz, nos ilumina a nossa caminhada. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor para conosco e para com todos os Teus filhos e filhas.
Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor tem falado todas as manhãs aqui neste horário. Porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor nos deu esta plataforma, esse ministério para continuar a evangelizar, a levar fé, esperança, a mostrar o caminho da verdade, o caminho de Jesus, o caminho de Cristo, o caminho que nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, abençoe a família querida que nos ouve agora. Abençoe os casais. Abençoe o esposo, a esposa, o cônjuge. Que haja harmonia nesse casamento. Livra esse casamento do caos. Livra esta família, Senhor, das trevas, das confusões, das brigas, intrigas. Meu Deus, que hoje haja uma completa libertação em famílias que precisam de uma libertação, que precisam de um milagre, de uma grande libertação que só o Senhor pode realizar. E a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então unimos a nossa fé aqui com a fé de todos que estão recebendo essa oração, essa prece. Pedimos salvação desta alma, desta família, libertação dos vícios, das drogas, libertação do pecado, libertação da mentira, libertação da hipocrisia, libertação da religiosidade, libertação das doenças, das enfermidades, das pragas e pestes. Que a tua graça, favor e misericórdia venha sobre todos, Pai. Colocamos diante do Senhor cada pedido. Cada pessoa que consegue enviar os seus pedidos, e certamente a grande maioria faz o seu pedido, mas talvez não tenha condições, não é possível enviar pelo WhatsApp, mas está orando com a gente, está lá na sua casa. Alguns até pararam o seu carro no estacionamento de um mercado agora, porque está aflito, angustiado, precisando de um milagre. Deus tenha misericórdia. Restaura. Tem pessoas certamente neste momento pedindo perdão, porque talvez na hora da raiva, na hora de uma briga, falou que não devia e ouviu a palavra de hoje, da importância de semearmos coisas boas. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, aqueles momentos de ignorância. Perdoa aqueles momentos que fomos ignorantes. Não conhecíamos essas verdades. Que a tua misericórdia, graça e favor venha sobre todos. Abençoa os nossos jovens, nossos adolescentes, as crianças. Abençoa cada família que tem ali jovem, que tem adolescente, Pai. Proteja essa juventude. As crianças também. Oh, meu Deus, só o Senhor tem esse poder de mudar situações, circunstâncias. Para o Senhor não há parede, não há impedimento, não há barreiras que o Senhor não possa transpor, porque Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Conforme nós ministramos ontem, na programação de ontem, sobre o Salmo 139, antes que venha qualquer palavra em nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar, o Senhor sabe de todas as coisas. Então cremos que esta manhã está sendo de cura, de libertação, de restauração, de alegria, de provisão, de vitória, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os agentes de Deus, dizimistas, ofertantes, colaboradores financeiros do nosso ministério, todos, ó Pai, que estão conseguindo, Senhor, todos os meses ajudar, semear, e o faz com amor, faz com alegria, faz com muita fé, abençoa, prospera, multiplique, que ainda neste mês de novembro uma provisão sobrenatural venha também na vida financeira e naquela área específica que o nosso amado e amada está precisando do milagre, o milagre venha se concretizar no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica de toda falta de amor, de toda falta de alegria, de toda falta de paz, de toda hipocrisia, falta de fidelidade à Tua palavra. Levanta o caído, prostrado, oprimido, desanimado nesse dia. Pai, nós cremos que cada um desses ouvintes agora estão clamando com amor, com alegria, com paz, com fidelidade, com bondade, com benignidade, com honra a Sua palavra. Que haja fé na terra, Pai. Que haja pessoas que verdadeiramente ame as almas, chore pelas almas, busque as almas. As vidas que estão na escuridão, no pecado, nas obras da carne.
e sofrendo porque não consegue se levantar. Nos becos, onde tem ali as drogas, a prostituição, que muitos têm coragem de ir lá e arrancar essas vidas para o verdadeiro amor de Cristo, para a verdadeira alegria de Cristo, para a verdadeira paz do Senhor Jesus. Levante homens e mulheres intercessores, evangelistas, ensinadores, adoradores de verdade que adorem em espírito e em verdade. Que haja, Senhor, pessoas que chorem pelas almas, pessoas que se levantam nas madrugadas para orar pela sua própria cidade, pela sua própria família, pelos seus próprios amigos. Em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que faltam poucos que entrem na brecha da oração, do clamor, o clamor verdadeiro. Aquela pessoa que dedica os seus minutos, mas com excelência, como é os nossos ouvintes. Eles ficam aqui durante esse tempo porque eles querem investir em vidas, levantar altares de adoração e oração. E eu te peço, ó Pai, que esse dia seja um marco na história desse que está sofrendo perseguições por amor a Cristo, inveja por amor a Cristo, por fazer a coisa certa. Nós te pedimos livramentos agora. Levante colunas, intercessores, adoradores, homens que continuem clamando pelas almas, pelas vidas e sendo aqueles que vão lá resgatar o ferido. Eu sei, ó Pai, que os nossos intercessores têm filhos e filhas e muitas vezes também sofrem pelos seus filhos e pelas suas filhas, pela sua família, mas nós declaramos agora a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a casa dos nossos intercessores, sobre a família dos nossos intercessores e aqueles que são colunas que sustentam essa obra de evangelização radiofônica, e que haja libertação. E você declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus eu declaro como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa essa água, esses documentos, tudo e todos, e cubra-nos com teu sangue em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo. Dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, estaremos aí com a nossa equipe, a Jornada da Fé, do Agindo Deus Quem Impedirá, no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Esteja conosco para esse mover da fé.